Campo elétrico. Definição. Definimos campo elétrico como sendo a região de atuação de uma carga elétrica. Então, nós sabemos que a força elétrica é uma força à distância, pessoal. É uma força que ela existe sem que haja contato entre cargas elétricas. Sendo assim, nós vamos dizer que a força elétrica é uma força de campo. Assim como a força-peso. Quando nós aprendemos a força que a Terra aplica em corpos que possuem massa próximos a ela, então nós também pensamos em uma força de campo. Por isso, nós vamos entender o campo elétrico por analogia com o campo gravitacional. Força-peso. P igual a mg, onde g é a aceleração da gravidade, ou o campo gravitacional gerado pela Terra, que tem uma massa dada por mzão, ok? Está aqui a massa da Terra. Sendo assim, nós poderíamos obter esse campo gravitacional passando a massa do corpo que está próximo à Terra, dividindo o peso. E nós chegaríamos nessa definição. O campo gravitacional é o peso dividido pela massa do corpo que eu estou analisando a força peso sobre ele, ok? Bom, P é o peso, que é uma força, mzinho é a massa, lembra? Característica gravitacional do corpo que sofre a ação do peso, ok? Ah, professor, mas a Terra também não sofre a ação da força-peso? Sim, ela sofre, mas eu quero ligar a gravidade ao peso, ok? Então, essa gravidade aqui é a gravidade criada pela Terra. O peso atua sobre a massa que está perto da Terra, ok? Nós poderíamos pensar o contrário. Poderíamos pegar a gravidade gerada pela massinha e aí então o peso sobre a massa da Terra, beleza? Então é sempre assim, campo de um, massa do outro, beleza? Bom, pessoal, pensando nisso, lembrando que o campo é a força por uma característica do corpo que sofre a ação dessa força, nós poderíamos agora entender o campo elétrico. Para isso, vamos lembrar da força elétrica. Galera, a força elétrica pode ser obtida por carga vezes um campo elétrico. Isso aqui seria massa vezes gravidade. Agora, carga vezes campo elétrico, ok? Tá aí, esse campo elétrico é gerado por uma carga Qzão. Aqui você tem um esquema, você vê que a carga Qzão gera um campo elétrico nesse ponto do espaço. A carga Qzinho sofre a ação da força F, ok? Sendo assim, nós poderíamos obter o campo elétrico fazendo a força dividido pelo módulo da carga que sofre a ação dessa força, ok? Assim como eu fiz o peso pela massa, eu posso fazer a força elétrica pela carga elétrica que está sofrendo a ação dessa força. O resultado é o campo elétrico, beleza? Bom, fazendo uma analogia aí, nós temos, onde era força-peso, temos agora uma força elétrica. Onde nós tínhamos uma característica gravitacional do corpo que sofria a ação da força, agora nós temos uma característica elétrica do corpo que sofre a ação dessa força elétrica. Beleza? Unidade, já que o campo é a força pela carga, então unidade do campo é unidade de força pela unidade de carga. Isso seria o Newton por Coulomb, ok? Newton por Coulomb. Vetor campo elétrico pode ser definido como sendo o vetor força pelo módulo da carga que está sofrendo a ação dessa força. O módulo seria o módulo da força pelo módulo da carga que está sofrendo a ação da força.
Sendo assim, a força elétrica poderia ser obtida por FEC, ok? É essa equação que eu quero que vocês lembrem a respeito dessa aula por enquanto, ok? FEC, beleza? Bom, se o exercício quiser o campo, é só você passar a carguinha dividindo a força e você chega no campo. Então lembre, FEC, relação entre força e campo elétricos. Direção do campo elétrico, sempre a mesma direção da força elétrica. Isso significa que se a força estiver na horizontal, o campo elétrico também estará na horizontal. Se a força elétrica estiver na vertical, o campo elétrico também estará na vertical. E o sentido? Aqui nós temos uma condição. Se a carga elétrica for positiva, a carga Qzinho for positiva, então o sentido do campo é o mesmo da força elétrica. E se a carguinha Qzinho for negativa, o sentido do campo é contrário à força elétrica. Como assim? Bom, vamos fazer uma análise no sentido do campo elétrico. Imagine então 4 cargas elétricas. Essas 4 cargas elétricas estão gerando campo elétrico em um ponto do espaço e eu vou testar esse ponto do espaço para analisar o campo elétrico. Para isso, eu vou colocar uma segunda carga elétrica em um ponto do espaço à direita de cada uma dessas cargas. Então veja, eu poderia testar o campo gerado por Qzão com uma carga positiva ou com uma carga negativa. A mesma coisa aqui para a carga Qzão negativa, eu posso testar o campo aqui nesse ponto do espaço com uma carga positiva ou uma carga negativa. Eu sei que quando duas cargas estão próximas uma da outra, elas interagem com uma força elétrica. No primeiro caso, cargas de mesmo sinal se repelem. No segundo caso, cargas de sinais opostos se atraem. Terceiro caso, cargas de sinais opostos se atraem. E no quarto caso, cargas de mesmo sinal se repelem. Ok? Agora, nós podemos lembrar que se o sinal da carga de prova, a carga Qzinho, que está me ajudando a testar um ponto do espaço, para eu saber as características do campo elétrico que ali está. Se ela é positiva, o campo e a força têm o mesmo sentido. Se ela é negativa, o campo e a força precisam ter sentidos opostos. E, de novo, se ela é positiva, força e campo no mesmo sentido. Se ela for negativa, força e campo têm sentidos opostos. Com isso, nós podemos verificar, pessoal, que essa carga Qzão está gerando um campo elétrico nesse ponto do espaço para a direita. Ó. Veja que no segundo resultado também deu para a direita. E a carga negativa Qzão está gerando nesse ponto do espaço um campo para a esquerda. Veja que no segundo caso também deu o campo para a esquerda. Professor, eu não entendi bem. Que carga que gera campo? As duas, pessoal, mas aqui eu estou analisando a carga Qzão, ok? Ah, mas e esse campo, ele existe independentemente da carga Qzinho? Sim, isso significa que se eu tirar a carga Qzinho daquele ponto do espaço, o campo elétrico gerado pela carga Qzão, ele ainda continua atuando naquele ponto. O que some é a força, porque para ter força elétrica, nós precisamos de duas cargas elétricas. Mas para ter campo elétrico, nós precisamos apenas de uma carga elétrica. Ok? Bom, quais são as características desse campo elétrico? Nós vamos chamar esse tópico de campo elétrico gerado por uma carga puntiforme. Puntiforme significa em forma de ponto, ok? Bom, para isso nós vamos pensar na carga elétrica e um ponto P do espaço. Veja, não tem nada naquele ponto P, ele está a uma distância D da carga que gera o campo. Nós sabemos que
Essa carga gera um campo na horizontal e para a direita, ali naquele ponto P. A mesma coisa poderíamos fazer para uma carga negativa. Veja, temos ali a carga negativa, o ponto P à direita dela, que está a uma distância D da carga. Ali tem um campo elétrico apontando para a própria carga negativa, portanto, para a esquerda. Beleza? Como obter o módulo desse campo elétrico? Bom, eu já tinha dito para vocês que nós poderíamos fazer o campo como sendo a força dividido pela carga, ok? Só que agora não tem nenhuma carga aqui. Então, nós deveríamos obter o módulo com a seguinte expressão: kq por d ao quadrado. E para você lembrar, vamos pensar em epa, Kátia quis doar 2 vezes, ok? Então, para você lembrar dessa equação, eu costumo contar uma historinha. Né? Você lembra que a força elétrica foi Kátia quem quis doar 2 vezes? O FEC, que é o pai da Kátia, descobriu que ela estava pegando coisas de casa e doando. E quando ele descobriu, ele falou: epa, Kátia quis doar 2 vezes. Kq por d ao quadrado, ok? Bom, direção, pessoal. A direção do campo, ela é radial, beleza? Fique tranquilo que nas próximas aulas nós vamos analisar isso aqui de uma maneira um pouco mais específica. E o sentido, se a carga for positiva, o campo, veja só, está saindo dela, e se ela for negativa, o campo está, veja só, entrando nela. Beleza? Nós vamos dizer então que para uma carga positiva que gera campo elétrico, o campo é divergente, e para uma carga negativa gerando campo elétrico, o campo é convergente. O gráfico da expressão kq por d ao quadrado, veja, o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, então nós teremos uma hipérbole equilátera, ok? Hipérbole equilátera. Beleza, pessoal? Bom, lembra daquela relação entre a força e a distância? Se a gente dobra a força, se a gente dobra a distância, a força divide por 4, que era 2 ao quadrado. Se a gente triplica a distância, a força divide por 9, que era 3 ao quadrado. Aqui continua valendo essa relação. Ok? Nós podemos pensar então que se a gente dobra a distância do ponto até a carga, o campo cai por 4. Se a gente triplica a distância do ponto até a carga, o campo cai por 9. Beleza? Campo elétrico gerado por 2 cargas pontiformes. Assim como na aula a respeito de lei de Coulomb, eu vou analisar somente para 2 cargas, mas se tiverem mais cargas, é só você continuar fazendo a análise segundo esse roteiro para a resolução, ok? A pergunta a ser respondida aqui é: qual o campo elétrico resultante no ponto P? Lembra que campo resultante é o campo total, beleza? Campo resultante é o campo total no ponto P. Tranquilo? Roteiro para resolução. Primeiro, leia o problema, retire os dados e identifique o ponto P em questão. 2. Faça um desenho esquematizando a situação. 3. Marque todos os campos que atuam no ponto P. 4. Calcule cada um dos campos elétricos no ponto P. É só fazer. Epa, Kátia quis doar 2 vezes. 5. Obtenha o campo elétrico resultante no ponto P. Simples assim. Mas como? Casos particulares. 1. Cargas alinhadas. Veja que aqui nós temos um ponto do espaço e eu gostaria de saber o campo elétrico resultante gerado pelas cargas.
Q1 e Q2 naquele ponto. Então lembra, campo elétrico gerado por uma carga positiva, lembra que do mais sai, pessoal. Se o campo sai daqui, nesse ponto vai apontar para longe de Q1. No menos entra, então precisa apontar para Q1. Eu tenho aqui esses dois vetores, se um aponta para a direita e o outro aponta para a esquerda, o resultante é um menos o outro. No caso aqui eu vou fazer o maior menos o menor, E1 menos E2. E nesse caso, nós poderíamos ter o campo nulo em P. O que nós precisamos para que esse campo resultante seja nulo? É necessário que os módulos dos campos E1 e E2 sejam iguais, ok? O que nós precisamos para que o campo resultante seja zero? Os módulos E1 e E2 precisam ser iguais, beleza? Agora, segundo caso, pessoal, duas cargas positivas gerando campo elétrico lá no ponto P. Positivo, do mais sai, direita. Positivo, do mais sai, direita de novo. Os dois vetores apontam para o mesmo lado, então o campo resultante é o campo 1 mais o campo 2. Ok? Beleza? Então você vai calcular o E1 e o E2 fazendo epa, Kátia quis doar duas vezes e simplesmente soma os campos, os resultados. Beleza? Segundo caso particular, cargas desalinhadas. E veja que as cargas elétricas elas estão nos vértices de um triângulo retângulo, beleza? Isso aqui é 90 graus. E o ponto P ele está aqui no vértice onde nós temos o ângulo de 90 graus, beleza? Então, se não falou o sinal, você considera tudo positivo. Do mais sai, campo para baixo lá no ponto P. Do mais sai, campo para esquerda lá no ponto P. Temos aqui dois vetores que formam 90 graus, veja só, ângulo de 90 graus. Então, regra do paralelogramo. Na ponta de E1, uma paralela a E2, na ponta de E2, uma paralela a E1. No ponto de cruzamento dessas retas traçadas, nós temos a extremidade do vetor campo resultante. Como os vetores E1 e E2 formam 90 graus, então nós vamos resolver isso pelo teorema de Pitágoras. O campo resultante ao quadrado é o campo 1 ao quadrado mais o campo 2 ao quadrado. Lembra que você já deve ter calculado esses campos E1 e E2, fazendo epa, Kátia quis doar duas vezes. Segundo caso particular, em situação de cargas alinhadas, nós temos agora para um ângulo qualquer. Por isso eu escolhi um triângulo equilátero e as cargas Q1 e Q2, não coloquei o sinal, então consideraremos positiva. Do mais sai, então lá no ponto P, campo para longe de Q1, lá no ponto P, campo para longe de Q2. Regra do paralelogramo, campo resultante aponta para cima. Agora, como é que eu vou saber o ângulo entre esses vetores? Eu sei que num triângulo equilátero os ângulos são todos de 60 graus. Aqui nós temos ângulos opostos pelo vértice, portanto, o ângulo entre os vetores também é 60 graus. Como resolve? Campo resultante ao quadrado é o campo 1 ao quadrado, mais o campo 2 ao quadrado, mais duas vezes E1 e E2, cosseno do ângulo entre eles. Porque aqui nós estamos fazendo uma soma vetorial, ok? Dentro dessa situação que a gente acabou de discutir, de cargas desalinhadas em relação ao ponto, ok, pessoal? O ponto que nós estamos considerando, ele está fora dessa linha que une as cargas, beleza? Então, cargas desalinhadas com o ponto onde nós estamos analisando o campo. Nós temos um caso importante onde o ângulo entre os vetores campo elétrico é 120 graus. Então, peguei a mesma situação que nós acabamos de discutir, só troquei o sinal da carga Q2 para um sinal negativo, ok? E aí, então,
nós temos o seguinte resultado. O campo elétrico gerado por Q1 positivo, do mais sai lá no ponto P, vai apontar para longe de Q1, no menos entra, então o campo E2 vai apontar para Q2, ok? E aí, somando com a regra do paralelogramo, nós temos que o campo resultante deve apontar para a direita, ok? Nesse caso aqui que eu estou citando para vocês. Como calcula esse campo resultante? É só lembrar que se aqui nós temos um ângulo de 60 graus, aqui nós vamos ter 120 graus, e aí então nós vamos fazer a mesma continha do slide anterior com o ângulo de 120 graus, beleza? E aí nós temos um caso particular, que é a situação em que os campos E1 e E2 são idênticos. E aí, então, não preciso mais designar 1 e 2 para diferenciá-los. Já que eles são idênticos, posso chamar ambos de E. E aí, então, já que o ângulo é 120 graus, ao resolver esta equação, nós teremos o campo resultante igual a E. Ok? Então, a ideia aqui é a seguinte. Se o E1 for 10 e o E2 for 10 newtons por coulomb, nós teríamos, se o ângulo 120 graus, então o resultado seria 10 newtons por coulomb, ok? Isso cai bastante, pessoal. Então, o exercício no início ele parece relativamente difícil, mas nas contas vai ser fácil, porque a gente não vai ter que fazer essa continha aqui, beleza? Bom, em relação a campo elétrico, definição, é isso. E agora nós poderíamos continuar com os conceitos de campo elétrico, vamos nos aprofundar um pouquinho mais, beleza? Então, até a próxima aula, tudo de bom, tchau, tchau!